Oi, Malu. Oi, bom dia. A paz. E a paz. Que alegria ter você aqui. Que alegria ter você lá no grupo de inclusão. Você É sempre ali verdade. participando, Obrigada. compartilhando suas experiências. Que bênção, né? Gratidão a Deus pela sua vida. E Obrigada. estamos aqui prontos, né, para te ouvir, para ouvir a sua experiência. Mas antes, eu quero fazer uma oração por você para a gente começar esse dia de Amém. conferência. Amém? Amém. Vamos orar. Amém. Amém. Deus, nosso Pai. Senhor, muito obrigada, Deus, por mais esse dia, Senhor, em nossas vidas, Pai. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem cuidado, o Senhor tem é, demonstrado, Senhor, sua misericórdia sobre nossas vidas, Pai. Ó Deus, o Senhor tem preparado essa conferência, Senhor, e preparado, Senhor, a cada palestrante que tem participado, Senhor, assim também como a minha vida, Pai. Abençoe, Senhor, hoje e Sim. amanhã, que serão os últimos dias dessa conferência, Pai. Abençoe a Malu, que está aqui conosco nesse momento, Senhor, sua família, Deus. Ó Pai amado, abençoe o ministério dela, Senhor, todos os seus projetos, ó Pai. Ó Deus, que também abençoe a todos os palestrantes que ainda estarão conosco, Pai, e também a todos aqueles que já participaram, Senhor. Abençoe também a todos os participantes, Senhor, e também a minha vida, Pai, a minha família, Senhor, e o meu ministério, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus. Amém. 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 Malu, vou deixar você à vontade para você poder falar um pouco de você, falar um pouco desse tema assim tão lindo, né? E eu tenho certeza que vai direto no coração das mães. Amém? Amém. Amém. Deixa Assim seja. fique à Amém, vontade. amada. Amém. Primeiramente, obrigado a Deus, né, pela oportunidade. E como a Monique já falou, né, eu sou a Malu e é assim um desafio grande. Obrigado, Monique, pela oportunidade, porque através do teu canal, né, a gente teve o privilégio de participar dessa conferência, abrindo os olhos, porque muitas vezes a gente olha e vê tantos desafios, né, tantas barreiras ainda nos dias de hoje, com tanto avanço, com tanta tecnologia, e muitas vezes não sabemos para onde olhar. E eu agradeço, Monique, por tu teres aberto essa porta, né, que é a porta de abraçar a inclusão, de abraçar tantos filhos, tantas crianças diferenciadas, né, que temos para trabalhar. Mas bem, já estou entrando no parâmetro professora, né? Então, mas hoje aqui eu estou mais como mãe, não como prof, nem como tia da escolinha, mas quero ler uma palavra com vocês que desde o começo, acho que mais ou menos um mês atrás, né, Monique, a gente falou sobre a conferência e conversamos um pouquinho, e o Senhor me deu um texto para compartilhar com as mães, porque é o encorajamento do Senhor, a força do Senhor que vai nos fazer a guerreira que o Senhor colocou dentro de nós. Todas nós, mães, fomos escolhidas lá no ventre da nossa mãe, independente de se a nossa mãe era cristã ou não. Essa consciência que nós precisamos ter. E muitas vezes não temos. Muitas vezes não temos uma ajuda da igreja, muitas vezes não temos a nossa experiência com Deus. E como é preciso termos a nossa experiência com Deus, a nossa busca. As batalhas vêm, as dificuldades vêm, nós, como mães, não estou falando nos filhos, mas nós precisamos estar firmadas em Jesus. Isso vai ser o grande diferencial na nossa vida, sempre. Eu tenho um louvor, uma música, né, um hino, que fala muito, que mexe muito comigo, que é assim: mesmo que o mar se abrir, Deus vai me fazer andar sobre as águas. E essa passagem tem sido uma realidade na minha vida. Mas eu quero compartilhar com vocês o Salmo 128, que nos fala assim:
Bem-aventurado aquela mulher preciosa que teme ao Senhor e busca andar em seus caminhos. Ela vai comer do fruto do seu trabalho, será feliz, será próspero. Ela será como uma videira frutífera na sua casa. Os filhos serão como brotos da oliveira ao redor da sua mesa. E eis como será abençoada as pessoas que temem ao Senhor. Que o Senhor te abençoe desde a tua terra para que contemples a prosperidade e todos os dias da tua vida. Que tu alcances a felicidade dos teus filhos e das tuas filhas e dos filhos dos teus filhos e vejas a paz sobre a tua casa. Eu parafraseei para a nossa vida. É um salmo de Davi, 128, que fala da prosperidade da casa daquele que teme o Senhor. E isso é fundamental na nossa vida. Precisamos depender do Senhor, estar firmes no Senhor, ter a nossa experiência com o Senhor. Eu tenho 44 anos, né, 45 quase. Tenho 4 filhos de idades variadas e tenho já jovem e tenho adolescente e tenho infantil. Então, posso falar um pouquinho de cada área da vida dos filhos dentro da minha experiência. Né? Então, depois que eu e meu esposo, Rodrigo, somos casados há quase 25 anos, uma bênção do Senhor. E depois que nós tínhamos já o Mateus e a Carolina, que são os mais velhos, nasceu no nosso coração o desejo de ter mais um filho. Então, começamos a buscar Deus. Só que não vinha o bebê. Então, chegou uma hora, aconteceu algo comigo na minha vida e eu fiquei bem decepcionada comigo, né? Na questão de ter outro filho. Então, eu disse para o meu esposo, quer saber? Deixa para lá. Deus já nos abençoou muito, temos 2 filhos. A palavra do Senhor diz que bendito aquele que tem os filhos, né? E que os filhos são herança do Senhor. Então a gente já tem a nossa herança para entregar para o Senhor. Fiquei tranquila. Eu disse: vou resolver a minha vida, vou para a escola dar aula, vou estudar mais um pouco, resolver a minha vida, né? Não perguntei para Deus assim: tá tudo bem? É isso que o Senhor quer da minha vida? Sabe, quando o filho acha que tá tudo resolvido? Então, aconteceu, a maioria de vocês devem saber, né, daquele primeiro surto que teve em 2006 de H1N1 no Brasil, que foi um horror e tal. Bom, pois bem, eu tive... E aqui onde a gente mora, no extremo sul do Brasil, nessa época do ano, é bem frio, é o inverno. Então, primeiro foi a Carol, minha filha, que era bem pequena na época, que teve a tal da gripe. Nós não sabíamos direito o que era. Então, eu também tive, fiquei lá gripada. E meu esposo estava viajando. Ele fez uma viagem para uma convenção na Colômbia. E lá na Colômbia, Deus falou muito no coração dele, que estaria trazendo um filho. E esse filho ia se chamar Samuel. Mas eu não sabia de nada, né? E quando ele voltou, ele disse: olha, te prepara, porque aquilo que estava no teu coração, o desejo de mais um filho, vai acontecer. E será um menino, e será o Samuel. Tranquilo? Então, quando passou o tempo, para mim nada. Então eu tive uma dor muito grande abdominal, e eu fui ao médico, e eu já estava grávida, né? Estava com quase 5 meses de Samuel. Não tinha barriguinha nenhuma, eu sou grandona. Não só gordinha, mas na época eu só era grandona, não era gordinha. E tava lá o Samuel.
Correu tudo bem na gravidez, né, até o finalzinho, que complicou um pouco. E eu precisei fazer cirurgia para o Samuel nascer, meus outros filhos foram de parto natural. E graças a Deus, a gente vê em tudo os mínimos cuidados de Deus. Se o Samuel tivesse nascido de parto natural, ele não teria sobrevivido, porque ele tinha um grave problema no coração. O coração dele não se formou. Então, formou só a parte de fora do coração. E dentro, nada. Os átrios, ventrículos, a válvula, né? Nada se formou. Então, mas Deus estava cuidando. Então, a gente tinha um bebê recém-nascido com algumas surpresas. Nós não sabíamos que ele ia ter síndrome de Down. Os exames eram tudo bem e tudo normal, os índices, né? E nós fomos atendidos. A médica nos disse, eu achei que o Samuel tinha morrido na barriga, né? Porque ele ficou 48 horas sem movimentar, não adiantava falar, não adiantava nada. Mas a gente foi para o hospital e o médico me disse, filha, então, o papai vai participar? Eu disse, olha, hoje eu preciso de um médico, não de um amigo, né? O que era mais coerente. Então fomos nós os dois e o Senhor Jesus para aquele parto. Mais algumas pessoas que ajudaram. E foi muito emocionante, porque antes dele retirar o Samuel, quando ele cortou para fazer o parto cesárea, já o Samuel esticou as pernas e rompeu a bolsa. Então isso já foi um sinal de vida e ele chorou. Então assim foi algo muito emocionante para mim, porque as pessoas têm muito medo, né, do parto, tudo. Todos os meus partos foram abençoados. Em cada um eu tive uma experiência assim sobrenatural de Deus. Então a gente vê os cuidados de Deus nas mínimas coisas quando a gente está em aliança com o Senhor. Bem, voltando, Samuel. Foi um grande desafio, né? Aqui eu coloquei desafio, amor, mas antes de tudo isso, a gente tem que ter Deus. Porque sem Deus nós somos vazias. Não conseguimos edificar nossa casa. E como mulheres sábias e prudentes, a gente tem que estar firmado na palavra, temos que estar firmadas no Senhor. Isso vai fazer o grande diferencial e isso que vai nos encorajar a cada desafio, né, que aparecer em nós, para a nossa vida. Então, o Samuel foi, assim, muitos desafios, era tudo não, os diagnósticos eram os piores possíveis, era uma criança muito fraca, e para terem ideia, o Samuel, em torno de 8 meses de nascido, ele pesava 4 quilos, 4,5 kg. Quando ele chegava em 4,8 kg, a gente ficava muito feliz. Mas nesse tempo, deixa eu contar uma coisa para vocês. Muitas pessoas fizeram um propósito pela vida do Samuel, pessoas que eu nem sabia. Nós estávamos numa campanha muito grande de oração por a vida dele, para que o Senhor operasse um milagre e ele não precisasse passar por uma cirurgia cardíaca. Malu, por que está falando tudo isso? Olha, primeiro, eu pensei em compartilhar um pouquinho do meu testemunho de vida. Que muitas vezes as pessoas nos veem, né? Nos veem ministrar com as crianças, nos veem ministrar com os adultos e pensam que na nossa casa não tem as tempestades. Pensam que na nossa casa é tudo tão fácil, é tudo tão tranquilo. Não é. Nós somos pessoas normais, né? Mães, mulheres, mulheres, mães, professoras, amigas, tias, mas somos iguais. O que vai fazer diferença na nossa vida, individualmente, de qualquer pessoa, é a nossa intimidade com Deus. Então, precisamos sim ter propósito, precisamos orar, precisamos buscar a Deus. E isso vai refletir na vida dos nossos filhos. Perfeitos não somos, defeitos muitos, mas o Senhor nos capacita a cada dia.
Então, com o Samuel, Deus trabalhou muito na nossa vida. Foram muitos desafios. Enfim, chegamos ao tempo que tivemos que tomar uma decisão, eu e o meu esposo, se o Samuel faria ou não a cirurgia cardíaca, se nós íamos querer ter ele por algum tempo que não sabíamos o qual, ou se arriscaríamos algo para ele sobreviver. Então, amadas, é uma situação bem difícil que nós, como pais, acredito que muitos com filhos com necessidades especiais já passaram por situações iguais, semelhantes, talvez piores, né? Mas o Senhor, Ele é o guia na nossa vida. E é isso que a gente precisa estar sempre na nossa mente, no nosso coração, dizendo, Senhor, eu vou passar, eu vou andar sobre as águas. Hoje, o Samuel tem 13 anos, ele está no 5º ano, ele é alfabetizado, ele lê algumas palavras, ele ainda fala com um pouco de dificuldade, mas é um menino cheio de Deus. Quando Samuel nasceu, essa coisa da internet, né, de a gente estudar, de a gente buscar, não era como hoje. Então, há 13 anos atrás, muita coisa que eu aprendi sozinha foi porque Deus me orientou a fazer determinadas coisas, como dar banho com uma compressa passando sobre a coluna. Eu não sabia o que era estimulação. E detalhe, eu sou professora de séries iniciais e antes de ter o Samuel, lá com os meus 17, 18 anos, eu trabalhei na APAE, aqui na minha cidade, como voluntária, né? Então eu ia para a escola e no contraturno eu ia para a PAI, porque era uma paixão muito grande. Eu sempre tive um amor muito grande para trabalhar com as crianças. E claro, era tudo muito difícil, tudo muito diferente. Hoje a gente vê, embora as dificuldades, se vê os desenvolvimentos, se vê muita coisa, né? E eu aprendi nesses últimos anos sobre a praxia da fala, que é a dificuldade, que as crianças com autismo e com síndrome de Down têm muito, que precisa ser trabalhado, que precisa ser estimulado. Então, nós, no primeiro tempo do Samuel, nos primeiros 6 meses, nós procuramos tudo que foi especialista que nos encaminharam a levar o Samuel. Só que quando ele fez 6 meses, ele não aumentava o peso, era muito, muito fraquinho, né? Eu fui numa neuropediatra e ela me deu um diagnóstico muito desanimador. Mas aquele dia, quando eu saí daquele consultório, eu me emociono. Eu entrei no carro, coloquei o Samuel na cadeirinha. Nós morávamos 25 quilômetros do centro da cidade, morávamos num balneário aqui na cidade. E eu disse, dentro do carro, falei em voz alta, meu filho, hoje foi o último dia. Deus não te deu para o papai e para a mamãe para ser isso. E não repeti mais aquelas coisas que a médica falou. Falei só à noite para o meu esposo, né, em segredo, no secreto. E nós oramos juntos. Então, como é importante a nossa posição como pais, como responsáveis por as crianças, qualquer criança, independente de ter síndrome, de ter autismo, de ter qualquer outra coisa, né? Qualquer outra síndrome. Os nossos filhos, a gente precisa primeiro entender que eles são herança do Senhor na nossa vida. E que a cada etapa, Deus vai nos orientar como tratá-los. E não é porque eu tenho 4 filhos, ou 3 filhos, ou 2 filhos, ou 5 filhos, que eu vou educá-los todos da mesma maneira. O que tem que permanecer são os princípios da palavra, né, que são imutáveis, eles não mudam, e nós temos que levar para os nossos filhos. Eu separei um texto, eu gosto muito de falar para as mães, para as tias, que é Provérbios 22:6, que nos fala: ensina a criança no caminho que ele deve andar, e ainda quando ele for idoso, bem velhinho, ele não vai se desviar do caminho do Senhor. Porque a gente precisa
a todo dia, né, de manhã, de tarde, de noite, andando pelo caminho, incutir a palavra do Senhor na vida do nosso filho, na vida da nossa criança, né, como prof lá na escolinha, porque muitas vezes eles não têm um pai, uma mãe para colocar essa palavra lá dentro da cabecinha deles. E é esse o nosso papel, é isso que o Senhor tem nos chamado. Malu, é fácil? Não, não é fácil. É trabalhoso, mas ensinar é trabalhoso, né? E precisamos pensar que um dia alguém gastou tempo conosco. Ah, mas eu não tive pai, eu não tive mãe, mas teve alguém que o Senhor encaminhou para resgatar a tua vida e para te ajudar naqueles piores momentos, né? Muitas vezes as pessoas vêm a nós hoje, né, por uma mensagem, manda um recadinho lá no WhatsApp, manda um áudiozinho, manda um louvor. Quantas vezes a gente está triste, cansado, desanimado, e um irmão que muitas vezes a gente nem conhece pessoalmente, nos manda um louvor por um áudio, como aquilo edifica a nossa vida, como aquilo nos fortalece, como aquilo nos dá um ânimo para continuar. E assim, Deus usa as pessoas em forma de anjos para nos conduzirem o caminho. Então, o Samuel hoje, né, ele tem um pouco de autismo também, mas é uma criança assim extremamente amorosa. Ele e o humano, o Rafa, eles estavam muito entusiasmados para virem participar da live com a tia Monique, porque na cabecinha deles a tia Monique ia estar aqui e nós íamos interagir todos juntos. Até eu comentei com ela um pouquinho antes, né? Mas no fim eles levantaram muito cedo e agora tá cada um fazendo as suas coisas e eu não chamei, porque eles queriam trazer violão, ia ficar meio bagunçado, o negócio ia fugir do nosso propósito, né? Mas o encorajamento de Deus na nossa vida vem quando a gente está, muitas vezes, numa situação que a gente não vê a saída. E aí o Espírito Santo nos toca, nos molda, nos amolece e a gente reconhece que o Senhor, ele é absoluto na nossa vida. Ele é Deus acima de qualquer coisa. Amém? Então, assim, que esse grande desafio que Deus tem colocado nas nossas vidas, na verdade, quando eu falei com a Monique, né, foi, assim, querendo encorajar as mães, no sentido que nós, mães cristãs, precisamos pedir para o Senhor esse amor, esse carinho por a obra no Ministério Infantil. Eu trabalho há muitos anos com o Ministério Infantil, como eu compartilhei com vocês, né, dos meus filhos, e os meus filhos que têm necessidades especiais. E eu costumo dizer que toda criança tem a sua necessidade especial. Não é porque ele tem uma síndrome, não é porque ele tem um rótulo, né, um diagnóstico, mas se a gente olhar para nós, cada um de nós tem a sua área. Eu, visualmente, tenho a necessidade especial de usar um óculos. Sem ele, eu não vou enxergar, tenho quase 9 graus de miopia, né? E outras coisas. E o Senhor coloca desafios na nossa vida. Então, para a gente ver, né? Vamos permanecer? Vamos firmar o nosso pezinho lá? Vamos criar uma expectativa maior de levar essa palavra do Senhor, não só para os nossos filhos, mas também para os filhos daqueles nossos irmãos que talvez não tenham uma experiência com Deus, né? Não tenham, assim, não saibam lidar, muitas vezes é tudo muito desafiador. As crianças chegam e, infelizmente, a nossa sociedade, nós somos criados, né, para receber filhos perfeitos. Gente, meus filhos são perfeitos. Eles têm olhos, eles têm braços, eles têm perna, têm todas as mãozinhas, todos os dedinhos, né? Não falta nenhum órgão. Então, aquilo que veio para modificar a minha vida, o Senhor também modifica. Então, assim, ó, tudo é para a glória do Senhor. Muitas pessoas nos questionam, né? E o Senhor sempre nos traz uma palavra.
tudo que eu tenho feito, eu permito para que a minha glória seja mostrada, para que a minha glória seja manifestada a todos aqueles que creem no meu nome. E isso é assim maravilhoso, né? E queria encorajar as mães para que procurem as líderes do Ministério Infantil nas suas igrejas, que estejam juntas, né? Principalmente as mães que têm filhos numa condição especial, que é mais difícil. Muitas vezes a criança vai para a igreja e não é que não seja bem recebida, né? As tias não têm um preparo. Então eu fiquei tão feliz quando a tia Monique falou assim: olha, Malu, nós vamos fazer, né, a conferência sobre inclusão. Meu Deus, essas palavras maravilhosas essa semana. E Deus, assim, tem trabalhado tanto, né? E também tive o privilégio de conhecer um pouquinho da professora Esther. Que pessoa querida, maravilhosa. Então, já li algumas coisas, né, que ela tem escrito. E Deus vai nos dando degraus para a gente crescer na nossa vida. Vamos crescendo, vamos buscando, mas tudo depende da gente. A gente precisa estar motivada. E essa é a minha palavra hoje. Eu quero dizer para vocês que sejam como Josué, quando recebeu a palavra do Senhor. Seja forte e corajosa e não desanima. Não desanima porque a palavra do Senhor, ela vem ao nosso favor. Né? E a palavra do Senhor também nos diz que até a tristeza salta de alegria diante do Senhor. Quando eu pensei que eu não teria mais desafios do que eu já tinha no meu dia a dia, eu ganhei o Emanuel Rafá. Hoje ele tem 9 anos. Ele tem algumas disfunções, né? E está sendo analisado também. E tem TDAH. E isso pode ser em função ou não de ter um grau de autismo. Ele é muito inteligente, ele é uma criança assim muito doce, mas a gente vê a diferença. Sempre foi diferente, desde neném. Né? Mas voltando ao que a gente ensina para os nossos filhos. O Samuel é uma criança que ele chega a ficar mais de 1 hora orando. Mas como assim, Malu? Ele começa a orar, ele vai para diante do Senhor e ele fica, é no secreto dele. É ele e Deus. E ele ora e as coisas acontecem. Por quê? Porque isso foi formado no coração dele. Então, a gente tem que ter a consciência que precisamos levar os nossos filhos para dentro da palavra. Assim, cada desafio. Ai, mamãe, tô com dodói aqui. Pode usar remédio? Pode. Temos o remédio ao nosso favor, né, a medicina. Mas também temos que lembrar eles que Deus, ele tudo pode. Porque Deus é amor. Deus é a nossa cura. Deus é a nossa vida. Ele é a nossa salvação. E isso vai fazer uma diferença enorme na vida dos nossos filhos, porque eles vão ver as dificuldades, eles vão ver as lutas, né? Muitas vezes as perdas esse ano com essa pandemia, né? Quanta coisa aconteceu nas nossas vidas de março para cá, né? Final de fevereiro, e quantos desafios. Aqui na nossa casa mesmo, nós fomos infectados com Covid no começo de março. Foi um tempo bem difícil. As crianças eles tiveram também mais sintomas leves, graças a Deus. Mas nós estávamos ali, dia a dia, diante do Senhor, fazendo o culto doméstico com eles, que normalmente a gente fazia 1 vez por semana, em função do serviço do meu esposo, né? E Deus fez grandes coisas, né? E faz e ainda fará. Mas eu quero te animar nessa manhã, assim, ai, Malu, mas eu não tenho esposo que é cristão, eu estou sozinha nessa luta, ou eu nem tenho esposo, né? Ou muitas vezes acontecem outras coisas na vida, o Senhor é contigo. Ele te fortalece, ele te pega pela mão, né? Ele te tomou pela mão, porque ele sabe o teu nome. Ali em Isaías fala bem, né?
Eu sou o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te renovo as tuas forças, te encho de coragem para lutar a batalha e para continuar no caminho. Então, assim, que o Senhor Jesus esteja ministrando no teu coração, é um apanhado rápido, né, do que eu tinha outras coisas para falar, mas eu acho que é isso, assim. E muitas vezes a vida, né, nos coloca quantas vezes através de um filho a gente vem para Jesus, ou nós como professores, né, na escolinha ou na escola mesmo, né, recebemos uma criança diferente e não estamos preparadas. Então que realmente toda essa conferência sirva, né, esse meu pequeno testemunho, as aulas das outras irmãs e ainda as que estão por vir, fiquem guardadas dentro de nós, que a gente possa reter esse ensinamento e guardando sempre a palavra de Deus, para que isso frutifique na nossa vida. Né? É muito gratificante saber que tem muitas mulheres, né? Muitos homens também lutando por a inclusão. E uma coisa que eu acho muito linda, assim, que primeiro essa inclusão tem que nascer dentro de nós. Porque muitas vezes a maior barreira somos nós mesmos, para os nossos filhos, para o desafio deles. Eles precisam de limites, como qualquer criança. Criança é criança, precisa de amor, precisa de atenção. É um tempo que nós precisamos nos doar para poder colher. Eu tenho várias pessoas, amigos, parentes, irmãos que têm filhos, né, na condição com necessidades especiais, e cada um desenvolve de um jeito. Isso vai refletir aquilo que a gente está passando para eles. Então, é muito importante. É muito importante a gente ver situações e situações, crianças que teriam tudo, tudo, tudo para brilhar, mas os pais não entendem assim. Então, nós precisamos entender o grande diferencial na nossa vida. Primeiro, ter Jesus, óbvio, né? Já que estamos falando disso. Depois, é assim, ter um grande amor. Um grande amor. Aquilo que está dentro do nosso coração tem que ser muito amor. E nascer esse sentimento que os nossos filhos, não é porque eles têm uma condição diferenciada, que eles não têm que ser corrigidos, que eles não têm que ser ensinados, que eles não têm que se, muitas vezes, privar de algumas coisas, fazer barganhas, né? E a gente vai aprendendo muito, né? E eu já tinha uma estrada na minha vida como professora, mas quando é na nossa vida, é diferente, né? Nunca fez diferença dos meus filhos, mas o Senhor nos ensina de uma forma diferente com cada um. É isso que muitas vezes nós não temos a consciência, até para a própria sociedade, né? Porque a sociedade nos diz assim: ah, filho é tudo filho, tem que criar tudo igual. Né? Quantas vezes escutei a vovó falar, minha avó teve 11. Então, eu disse assim, eu ensinei todos iguais. Não, a gente tem que ensinar todos com os mesmos princípios. Né? De repente, eu gosto do azul, a tia Monique gosta do rosa, você que está me escutando gosta do branco. Que bom, né? Nós vamos fazer a vida mais colorida. Porque que triste se todo mundo gostasse ou só do rosa, ou só do azul, ou só do vermelho. Né? Não ia ter cor. Então, Deus nos ensina. A minha filha tem quase 20 anos, é uma bênção do Senhor, a Carolina, e eu digo assim que ela chegou na nossa casa para trazer cor, porque não é só porque é menina, porque ela é muito alegre, ela é cheia de Deus, sempre foi desde pequena, cresceu, é uma bênção. Então, os filhos são bênçãos do Senhor na nossa vida, né? E como precisamos ser agradecidos. O Mateus, gigante daquele jeito dele, é só coração, né? Ele é grande, ele já tem 23 anos, é um jovem grandão, né? Que ama Deus e é muito coração. E o Samuel e o Emanuel, o Rafa,
eles também são muito amorosos. Mas é aquilo que eu sempre digo, né? A gente precisa dar amor para receber amor. Então eu espero estar sendo uma mãe amorosa. Precisamos, né? Muitas vezes vêm as batalhas, a gente fica cansada. Muitas mães têm reclamado nesse tempo da pandemia, eu tenho visto com as mães que a gente trabalha junto, né? Assim, ai, tá tudo tão difícil, né? Fica tudo tão sobrecarregado. E eu digo assim, olha, a gente primeiro precisa tirar um tempo para nós, ficar juntos com Deus, buscar as forças, recarregar as baterias, né? E precisamos tirar um tempo para ficar com as crianças. Porque muitas vezes as mulheres ficam em casa e se preocupam só com os afazeres. E as crianças vêm para a volta, mamãe, vamos fazer isso, mamãe, vamos fazer aquilo. Ah, depois, ah, depois, ah, depois. Será que a gente vai ter o depois? Né? Muitas vezes a gente não para se perguntar. A gente não vive o hoje como se fosse o último dia. Os nossos dias, o Senhor é que sabe. Ele que escreveu cada um dos meus dias, dos teus dias, já estão escritos lá no livro da vida. Muitas vezes acontecem determinadas coisas na nossa vida que nos levam antes do tempo, né? Eu tive uma experiência em abril de 2017. Eu tive uma isquemia e eu fiquei numa condição não agradável. Eu estava na faculdade, eu tinha voltado para a faculdade, porque agora as crianças já estão grandes, né? Já estão. Eu ia para um horário que eles estavam na escola, dava tudo tranquilo. Eu moro bem pertinho de uma faculdade federal e eu tive uma isquemia lá na faculdade. E foi um tempo que o Senhor trabalhou muito comigo, muito, muito, muito. E eu era muito ligada, muito agitada. Tudo eu fazia, tudo eu abraçava, não só na minha casa, mas na igreja, para os meus amigos, sempre pronta para servir. E não estava respeitando os limites, né, do meu corpo. E o Senhor me deu outra chance, né? E eu reaprendi a fazer coisas básicas. Vocês já pensaram uma mãe que não lembra de como faz um arroz? Ou uma mãe que não lembra determinadas coisas do filho? Complicado, né? Porque a gente não lembra, mas sabe que sabe. Mas o Senhor foi me curando. Foi um ano desafiador. E outras coisas que talvez num outro dia eu conte para vocês, que tem sido um desafio na minha vida, mas eu sei da fidelidade do Senhor. Eu sei que eu sou promessa do Senhor. Meus pais casaram jovenzinhos com 20 anos, 20 e pouquinhos, e eles pensaram logo em ter filhos, e o primeiro filho foi recolhido, né? Era o Samuel Davi. E depois ela ficou grávida, com 6 meses também, enorme barrigão, foi para o hospital e voltou para casa com os braços vazios. Mas nesse dia, Deus deu uma experiência muito forte para eles. Meu pai estava no cenáculo da igreja, orando, e chegou uma irmã que não conhecia eles, era de fora, e entregou uma palavra, uma profecia, que eles iam ter filhos. Que ela via mais de um numa roda de ciranda, e iam ser abençoados, né? Saudáveis. E então eu fui para lá na barriguinha da minha mãe. Só que era um desafio muito grande. Ela passou por um processo cirúrgico que era pioneiro aqui no Brasil na época. E eu resolvi nascer antes do tempo, né? Então não era para eu estar assim, inteirinha, com os bracinhos, mãozinha, mas o Senhor fez tudo perfeito. Então eu digo, Senhor, se tu teve cuidado comigo desde lá do ventre da minha mãe, não vai ser agora que tu vai me desamparar.
né? E quando eu recebi os novos diagnósticos a respeito da minha vida, eu disse: Deus, tu és Deus. Acima de qualquer coisa, tu és Deus, né? E eu só falei assim para Deus: poxa, pensei que eu já tinha aprendido tanto com o Samuel e com o Rafa, com o Matheus e com Carol. Não, né? A nossa vida é cada dia um aprendizado, cada dia um desafio, mas estejamos fortes, firmes, cheias do Senhor, renovando a nossa vida, né? Através da palavra, que é o que nos fortalece a cada dia, que nos enche de fôlego de vida. As misericórdias do Senhor se renovam sobre nós a cada manhã e somos cheias dele. A alegria do Senhor renova as nossas forças, né? Tia Monique sabe bem que eu compartilhei algumas coisas com ela ontem, mas estamos aqui, cheias da vontade, né, de seguir, de ânimo, para encorajar outras mães a juntarem as suas forças. Mas, Malu, não tenho. Então, eu tenho por ti, tá bom? Coloca aí um recadinho que a gente vai ficar orando por ti, para o Senhor iluminar o teu entendimento, para o Senhor se derramar sobre a tua casa, enviar alguém para te ajudar, quem sabe uma de nós, né? Não é por acaso, tá bom? Era isso, assim, que eu tinha para compartilhar. Que linda! Que história, viu? Nossa, assim, você é realmente assim, uma inspiração. Porque a história, né, assim, os desafios, as lutas pelo qual você passou, e ainda passa, né, Malu? Porque ainda passa, né? Porque, como você falou, você tem um filho com Down, né? E Asper, né? Uhum. E o outro tem autismo e TDAH. Isso, o Emanuel Rapaz. Não, e você mesmo assim não parou, continua servindo ao Senhor, né? Agora, eu fiquei curiosa, assim, Malu, como que foi essa adaptação dos seus filhos na igreja, assim? Teve esse Bom, suporte? Teve... é assim, no Porque meu alguns caso, têm dificuldade, entendeu? sim, claro, no meu caso, não é tão fácil, vou explicar por quê. Porque eu trabalho com as crianças. Então, aqui em casa eu sou a mãe e lá na igreja eu sou a tia da escolinha, mas eu continuo sendo a mãe. Nós temos, né, temos uma equipe pequena, a igreja é pequena, temos outras crianças com outras dificuldades e na aprendizagem, tudo, né? Então, a escolinha na igreja acaba sendo também um apoio escolar, né? E a gente consegue fazer a palavra junto com o auxílio escolar. Claro, agora nesse tempo de pandemia, eu mesmo desde março não vou à igreja, né? Mas a gente criou um grupo, né? A gente criou um grupo e a gente vai fazendo online. Claro, graças a Deus ficou muito reduzido, né, Monique, esse grupo, porque muitas crianças também que vão na igreja são da vizinhança, acredito que aí também não é diferente, né? Os pais mandam para a igreja, porque o tempo que eles estão lá na igreja, eles não estão incomodando em casa. Eu digo assim, que bom, né? Porque eles estão lá ouvindo a palavra, estão sendo Sim. abraçados, acarinhados. E, claro, a gente vê muitas situações e situações, né? Mas voltando para os meus filhos, é assim, o Samuel tem dias que ele participa de boa, ele quer ficar lá na escolinha, né? Porque, claro, ele já não tem idade cognitiva, né? Para a escolinha, 13 anos. O Samuel Mas a idade é o que é o que tem tem sido síndrome abdominal? de Down. É. Eu te mandei aí uma foto no teu WhatsApp com Foi. eles os dois. Eu É o preparei aqui. mais branquinho, Deixa eu colocar mais aqui. fofinho. Tá. E ele, então, assim, mas tem dias que ele não quer ir para a escolinha, ele quer ficar no culto com os adultos. Isso, esse
com a blusinha cinza é o Samuel. E o outro é o Emanuel Rafa. Embora o Emanuel pareça mais velho, o Samuca que é mais velho. Verdade. E sabe o que é engraçado? É que o Emanuel, ele acha que ele é mais velho. Ele acha que ele que tem que cuidar do humano. A gente teve algum problema na escola em função disso, mas já foi resolvido, graças a Deus. Porque aí ele fugia da sala dele para ir cuidar o humano na outra sala. Uau! Qual é a idade deles? Hoje, qual é a idade deles? O Samuel tem 13 e o Emanuel tem 9. 9. 9. Entendi. Conseguiu entender que falhou aqui? Entendi. Então, assim, na escola, lá na escolinha, é tranquilo, assim, o Rafa, às vezes tem dias que é mais difícil, porque tem aqueles dias, né, da irritação, eles não suportam muita coisa, então, às vezes vai para a escolinha, às vezes tem que voltar e ficar lá no templo com o pai, né, não dá para ficar na salinha, mas agora ele entende muitas coisas, ele entende muito, né, porque é bem leve, assim, então ele adora que agora ele tá maior, então ele fica como monitor, aí se desempenhar as tarefas, é tudo aquilo como a gente vai conduzindo, né, como a gente vai conduzindo, mas também é importante a gente fazer também a escolinha com eles em casa. Entendi. Muitas vezes as mães assim, Malu, mas eu não sou professora, eu não sei, né? Mas aí não escreve, né? Não desenha. Então tu vai usar dos argumentos pedagógicos, né? Vai usar uma massinha, vai usar um milho de pipoca para colar, recursos bem básicos, entendeu? Coisas assim, o que tu tem em casa? Né? Porque a gente tem que ser prática nessas horas, né? Não adianta eu mandar uma lista de coisas e a pessoa assim, vou ter que ir lá na papelaria. Né? O que você tem em casa? Vamos ver o que a gente pode fazer, né? Então, eu sou muito prática, sou tudo muito do reciclável, né? E eu acho que a gente tem que ser e ensinar. Então, assim, aqui na igreja, aqui não tenho assim, dificuldade. Às vezes a gente viaja, vai em outro lugar. O Samuel vai de boa. Daqui a pouco ele volta. Se ele não gostou, ele volta. Volta porque ele ama ficar no culto, ele ama os hinos, os louvores, ele participa. Né? Depois eu vou ver se eu acho algum vídeo ou alguma foto dele para te mandar. E é assim, mas é como eu estava compartilhando, né? Tudo vai como a gente conduz. Como qualquer criança, né? O papel dos pais, né, nessa formação da vida cristã é muito importante. Muito importante. Não só você, né, com a sua história, as suas palavras de encorajamento para as mães, mas os outros palestrantes também, principalmente aqueles que deram testemunho aqui, eles falaram muito sobre isso. Você percebe que todos eles tiveram o apoio do pai e da mãe. Né? Tiveram pais que levavam eles para a igreja e que acreditavam que eles eram capazes de aprender, né? Capazes de entender, por exemplo, o plano da salvação, receber Jesus como seu Salvador. Em nenhum momento houve, da parte dos pais, né, essa falta, né, de crença, né? Eles acreditaram o tempo todo nos seus filhos. Isso é muito lindo, né? Isso é muito lindo quando você fala que seu filho que ele para orar e ele fica 1 hora orando, né? Isso é lindo demais. É lindo demais. Isso se não for com a minha mãe, né? A minha mãe é uma mulher de oração, uma pastora, e ela fica orando assim, se deixar, vai o dia. E o Samuel fica ali com ela. Né? Não sai para comer, porque ele é muito comilão, né?
Então, assim, ele não sai para comer, ele fica ali, ele está no momento dele com Deus, ninguém mexe. Isso É aí, bem assim, né? Malu? Mas Porque muito. tem pessoas que acham que isso não é capaz de acontecer, né? Acham que isso é algo assim, uau, 1 hora orando, Impossível. 30 minutos É, orando, minutos orando, por quê? mas sabe o que acontece, Monique? O que ficou muito forte na minha vida e do meu esposo é a gente. Tu vê a fragilidade, né? Tu vê a condição, mas tu não aceita o diagnóstico. E tu acredita que Deus é capaz de fazer ou recriar ou criar aquilo que não tem no teu filho, Uhum. sabe? Então, porque assim, pensa, uma criança, tu também tem filhos, né? Então, pensa num bebê com 8 meses de idade, com 4 quilos e pouco, que é quase peso de recém-nascido, né? Que tem um coração que, na verdade, é só uma bolsa, não tem mais nada dentro, e ele tem que ir para uma cirurgia. E nós não víamos ele com os olhos como ele estava, né? Eu tenho, acho que algumas fotos dele bebezinho ainda, porque eu tive um acidente com computador, né? E hoje a gente guarda tudo no computador e quase sem bebê. Outro dia até a gente estava olhando e eu digo assim, meu Deus, por isso que as pessoas olhavam para nós com pena, né? Uma criança tão feinha, chegava assim azulzinho, coitado, esverdeado, porque eles ficam, né? Por causa do sangue, né? Aquela condição que fica arroxeado. E Deus fez um milagre, assim, né? É verdade. Colocou uma pessoa, um médico, né? Que não era a nossa vontade, a gente cria que Deus ia criar tudo o que acontecia, né? E naquela semana da cirurgia do Samuel, uma irmã nos mandou uma mensagem e reforçava assim, ó, Deus quer que vocês saibam que Ele é Deus, apesar das circunstâncias. Então, nós fomos, eu moro no interior, né? Nós fomos para a capital para fazer essa cirurgia, aqui no Rio Grande do Sul, preparados para ficar 45 dias numa UTI. E eu digo assim, para honra e glória do Senhor, né? Nós ficamos só 11 dias. Talvez tenham sido os 11 dias mais compridos da minha vida. Né? Mas foi assim, o sobrenatural de Deus. E hoje a gente vê, né? O fruto, os milagres. Ah, então, Malu, hoje não tem mais dificuldade? Tem, muitas, né? Como eu relatei que ele ainda tem problemas na fala, tem algumas dificuldades nas perninhas, mas isso a gente vai trabalhando, né? E sempre vai orando. Ele ia para a igreja, ia para o pastor pedir para orar pela garganta. A gente sempre entendeu que era por a fala, porque ele não tinha nada de dor na garganta, de inflamação, porque ele queria muito falar. Que nem ler, ele quer muito ler. E a gente teve um problema que é engraçado, assim, né? Porque aqui em casa todos nós, só o meu filho mais velho não usa óculos. Vovô usa óculos, vovó usa óculos. Então ele achou que no momento que ele colocasse o óculos, ele também ia ler. E aí ainda bem que ele expressou isso, né, antes. Então a gente teve aquele tempo para preparar ele. Olha, talvez tu vai colocar o óculos e tu não vai conseguir ler. Tu vai aprender as letrinhas, as palavrinhas. Então isso tudo é uma dedicação, né? Para qualquer criança. Com certeza. E quando você fala assim de motivação, né? Sejam fortes e corajosos, né? Não tenham medo, prossiga. Isso é muito lindo, sabe por quê, Malu? Porque muitas mães, elas mesmas auto-sabotam seus filhos, né? Elas recebem o diagnóstico, ou então você, por exemplo, tem um filho que tem síndrome de Down, né? Mas você ali foi um momento desafiador para você, não foi fácil, acredito nisso. Eu acho que para nenhuma mãe é fácil, para nenhum pai é fácil, né?
São desafios que você sabe que você vai ter pela frente. Mas é muito lindo, quando você falou para mim que você tinha 2 filhos com deficiência, né? E você falou para mim a deficiência dele, eu falei assim, uau, que mãe é essa, né? Só Que mesmo, que mesmo tendo, né? Além desses 2 filhos, mais 2 filhos, são 4 filhos, não é isso? sim, Eu são falei, 4. eu falei assim, gente, olha, o seu marido ele é assim um sortudo, né? Por ter você como uma esposa e mãe dos filhos dele, porque assim não é fácil. Não é fácil. Eu também sou muito abençoada por ter ele na minha vida. Sem Amém. ele, né, como um homem de Deus, a gente não estaria Exatamente. aqui. Isso foi uma das coisas que eu pensei quando eu estava te ouvindo. Eu falei assim, gente, ele também é assim, uma bênção, porque você deve saber disso, né? Muitos pais, quando sabem que os filhos vão nascer com um tipo de deficiência, ou depois que nasce, né, e vê ali Sim, vão embora. eles vão embora, né? E o seu marido não. O seu marido ele ficou ali com você, vocês oraram junto, mas por que isso? Deus faz É isso. verdade. É Quando a nossa verdade. casa está firmada na rocha, né? Quando a nossa casa está firmada em Deus, nos princípios de Deus, né? Quando a gente vive a palavra de Deus, a gente suporta, né? E o casal ele passa por isso juntos, cresce É juntos. verdade. E É isso é verdade. muito lindo, isso é muito lindo porque Jesus ele ama a todos, né? Ele não faz acepção, ele não separa, né? Ele ama a todos. A igreja né? É para todos. Então assim, Glória a Deus. eu fiquei muito feliz quando eu vi você ali participando, e tal. Depois eu te chamei, né? E a gente conversou e você falou um pouquinho para mim e eu falei assim, gente, é uma guerreira, né? É uma guerreira que ainda está lutando a cada dia, né? E você é uma pessoa, você me parece uma pessoa que você motiva, né? Os seus filhos, que você está sempre ali acreditando neles. E isso é assim essencial na criação de um filho que tem necessidade especial. Porque eu vejo, tá? Eu conheço mães, 2 pessoas que têm filho com necessidade especial e não motiva, não busca saber, né, conhecer mais, não aceita, na verdade, uma não aceita, Sim, inclusive sim. uma transtorno de Down, não aceita o diagnóstico da Da menina, criança da criança. assim, não desenvolve, né? Leva na fisioterapia, na fono, mas não desenvolve, assim, não tem essa motivação, né? E Sim, a criança ela não tem culpa, né? Ela é nasceu, verdade. ela está aqui e ela é uma criança. Ela não é o diagnóstico, ela é uma criança, ela é uma pessoa, né? Então, como Exatamente. pessoa, né, como criança, nós precisamos respeitar e atender às necessidades dessa criança. Então, as mães precisam entender isso, né? E É verdade. precisam estar juntinho assim, ó, com Deus, né? Não É pode verdade. afastar de É, Deus, vai ter muitas dificuldades, porque Deus, em Hebreus 13, 5b, né, fala que ele nunca vai nos deixar, nunca vai nos desamparar. E quando você falou da sua história, né, e que você falou assim, Deus me formou, né, terminou ali aquilo que ele tinha criado, né, que ele criou, então ele não vai me deixar, ele não vai me desamparar. E me veio esse versículo em mente, né, Hebreus 13, 5b, que nunca te deixarei, jamais te desampararei. E é isso. é verdade. Ele nunca vai É, deixar essas mães, nunca vai desamparar. Mas é, nós, né, como mães, e as mães que têm filhos com necessidade especial precisam entender isso. Né? Deus está com vocês. E não tenham sim, medo, né? Tenham coragem, ousadia, busquem. E Deus é um Deus provedor, é um Deus que vai prover tudo aquilo que você precisa. Basta você buscar, basta você pedir, né? Ter fé sim. e a motivação que impulsiona a prosseguir, querendo melhor para os filhos. Eu vejo, já ouvi relatos, inclusive tivemos aqui uma palestrante, a Maurícia Mendes, falando sobre o síndrome de Down, e ela Uhum, compartilhou comigo vários vídeos, né, reportagem e tal, de sim, crianças que foram desenvolvidas, né, elas tiveram ali um incentivo, um acompanhamento, a motivação, né, sim, e hoje tem repórter, né, com Down, tem atleta com Down, sim. enfim,
Sim, aqui na minha cidade né? nós temos uma artista, aqui na minha cidade nós temos uma artista plástica. Eu não vou falar o nome dela porque eu não falei com a mãe dela, Sim. esqueci, né? Mas talvez não tivesse problema, ela já é maior de idade, tudo, mas só respeitando, é filha de uma amiga, né? Faz parte de um grupo aqui da cidade, que eu também faço parte. E ela conta, ela é bem mais velha que o Samuel, mas era assim uma situação diferente, né? Quando ela teve a menina, ela foi para o Rio de Janeiro na época para buscar o que tinha que fazer. E é uma dessas mães que a gente falou que ficou assim desamparada, né? O esposo deu Nossa. todo o amparo financeiro, mas daquele amparo o emocional para lutar. Então, até hoje, é ela e a filha dela. É muito lindo de ver a história delas, né? E ela conseguiu, né, a formação acadêmica, claro, é tudo moldado, tudo formado para o entendimento deles, né? E ela é assim, a coisa mais querida. Mas ela é um DAO diferenciado também, né? Que as pessoas costumam dizer que eu não sou especialista, tá? Eu sou só mãe e estudo, mas eu não sou especialista. E então dentro do DAO são 3 tipos que as pessoas costumam dizer que são níveis, né? Mas não é. E grau e não são diferenças, né? A trissomia completa, o trissomia 21 e o mosaico, e a Marina é mosaico. E eu acredito que essas crianças com síndrome de Down que vão mais além, elas sejam em mosaico, porque elas têm menos células trissômicas no organismo. Então, a princípio, um especialista achava que o Samuel era em mosaico também, porque ele venceu todo aquele monte de não, né, todas as condições que foram colocadas, mas não, ele é trissomia 21 mesmo, é para desafiar a medicina e para dizer, olha, Deus existe, estou aqui. O Samuel, não vai caminhar? Não, ele não caminhou, ele correu. Gente, que né? fofo. Então, ele está um pouquinho enrolado ainda para falar, mas a gente crê na obra completa. Isso que você estava falando aí sobre as mães, o que acontece, o que eu vejo como mãe e como mãe de criança com necessidades especiais, é que hoje o foco muito é a criança e acabam esquecendo da mãe, pelo menos aqui para onde eu vivo, entendeu? E no modo geral, né? A gente vê isso, né, Monique? E eu acredito assim que Deus está nos chamando como igreja para curar essas mães, né? Amém. Através da obra do Espírito Santo, do mover de Deus. Então, quem sabe, né? Vem aí um novo tempo que a gente vai trazer palavras e experiências só para as mães. Acredito que hoje também foi isso uma parte desse propósito de eu estar aqui, né? Porque eu poderia ter te dito, olha, eu sou prof, trabalhei, né, com crianças especiais, posso dar um oizinho lá, né, ajudar com o que eu aprendi, e tive vários alunos que foram grandes desafios, mas o Senhor trouxe vitória. Crianças que começavam o ano sem escrever nada e terminavam o ano alfabetizados ou pré-alfabetizados, né, com vários problemas. Mas o foco mesmo hoje, fora as nossas crianças, é curar o coração das mães, né? Porque a gente sabe assim, ó, eu mesmo tenho várias amigas nessa condição que você falou aí, que ganhou o bebê, aí se não era síndrome de Down, que já vê, né, quando nasce, que já vem toda aquela história, por exemplo, o autismo, que leva mais um tempo, né, para o casal entender, e muitas vezes nem sabe, né? Muitas vezes não aceita, ninguém aceita, nem a mãe, nem o pai, que o filho é diferente. Começam a dizer que a criança é teimosa, que a criança é isso, que a criança é aquilo. E, na verdade, coitadinha da criança, né? Porque ela tá com a cabecinha dela e aquele monte de explosões que não sabe o que está acontecendo, né? Exatamente. Então, imagina o sofrimento para essas mães, os traumas que cura, né?
e que cura não, que causa. Então Deus também está dizendo hoje, né? Eu estou aqui para te curar, mamãe, né? Para te pegar no colo, para sarar tuas feridinhas, né? Passar o bálsamo precioso, o óleo do Espírito Santo, para que haja a cura, né? Haja a restauração. Quantas coisas Deus tem curado na minha vida, tem trabalhado na minha vida, né? Acredito que na tua também, né? De outras mamães, irmãs que estão acontecendo, porque essa é a nossa vida, né? A gente depende do Senhor e, como você falou, tá juntinho dele faz toda a diferença, né? Vem a tempestade, vem a dificuldade, vem a pandemia, mas a gente está ali, né? Juntinho com ele. Então, isso vai trazer um renovo na nossa vida, o se expor. Eu sempre costumo dizer que a nossa vida espiritual não é diferente da nossa vida material. Assim como a gente estuda, né, para ser uma professora, um médico, a gente também tem que estudar para ficar perto de Deus. Precisa gastar tempo na palavra, né? Precisa se dedicar. Tudo tem que ser feito com dedicação e com excelência, né? Se Ele nos amou com um amor tão grande, quem somos nós para não fazer um mínimo esforço, né? Ele já fez tudo por nós, né? Se entregou. Olha quem chegou aqui. Da onde foi tia Monique? Oi, tio. Oi! Amém. Deus te abençoe. Que lindo. Prazer te conhecer. Que lindo. Que alegria. Era isso. Tem mais alguma coisa? Obrigado. Tem alguma pergunta? Tem alguma coisa aí para nós? Não tem nada. Não, pergunta não. Pergunta não tem, não. Tem pergunta não. Mas eu estou muito feliz pela sua participação, muito feliz por ter você aqui com a gente, né? Disponibilizado esse seu tempo, esse momento. A sua história assim, é uma história muito linda, que com certeza vai encorajar outras mães. E eu te proponho assim, a fazer uma página ou a fazer um canal, Malu, e trazer mensagem para essas mães. Muitas mães estão precisando ouvir, né, de uma mãe como você, palavras de encorajamento, palavras de motivação, palavras de fé, né? Porque a gente sabe que não é fácil e eu creio que Deus tem ainda muito a fazer através da sua vida. Propósito através de você, para abençoar outras pessoas. Então, assim, mais uma vez, muito obrigada por esse tempo aqui. Foi uma bênção te ouvir, te conhecer, viu? Muito obrigada. Obrigado pela oportunidade, né? Deus abençoe, continue abençoando a tua vida, o teu ministério, tua casa, os filhos. Muito bem, Samuel. Né? Que continue grandemente abençoando a tua vida, né? Que os ventos dessa vida terrena não abalem a tua vida, né? Porque o Senhor é contigo, Ele te escolheu, eu sei disso, e não foi por acaso que a gente trocou um zap de mensagem, né? Deus tinha algo reservado para esse dia. Amém. Amei, obrigada. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Eu também participo no grupo do Tia de Salinhas, né, junto com a missionária Cássia. Sim, conhece. Ela fala também em ti. Então, a gente também não se conhece pessoalmente, né, mas virtualmente a gente está ali, todo dia, levando um pouco da palavra do Senhor, também tentando resgatar isso na vida das tias, né, das profs, das escolinhas, que também precisam ser curadas para trazer a palavra do Senhor na sua essência, né, que é isso que o Senhor tem nos chamado a cada dia. Amém, amém. Muito lindo, viu? Amém. E que o Senhor continue abençoando você, abençoando a sua família linda, abençoando o seu casamento, o seu ministério, dando muita saúde para você, muita disposição, muita força, e cada dia a sua fé aumente mais, a sua coragem, né, também. Então, muito obrigada por esse momento, foi uma alegria ter você aqui, conhecer o seu filho, né? Deus te abençoe. E um grande beijo para você. Linda. Um grande beijo
para você. Ai, lindo! Amada. Amada. Amada, fala certinho. Obrigada, tia. Você é lindão, viu? Um beijo grande. Tchau. Beijo, tchau. Deus abençoe. Amém a todos nós.